Bom, começando aqui o nosso debate, e eu já vou pedir ajuda para o nosso querido Gabriel Sá para falar sobre isso, né? VAR de São Paulo e Palmeiras concordou com o árbitro sobre pênalti. Inclusive saiu nessa uma notícia que era uma fake news, né? Que o VAR supostamente tinha pedido pro nosso querido amigo Abate Abel revisar e ele acabou não indo, mas isso de fato não aconteceu e se comprovou hoje. Você que está aí com os lances, eu acho interessante a gente lance a lance para ter um entendimento nosso, né? As nossas opiniões juntamente com a galera que está acompanhando a live. É isso, é só importante a gente mencionar também que o São Paulo solicitou 5 lances e um dos lances não foi divulgado, que é a suposta falta do Gomes no Tapia no gol do Palmeiras. O primeiro gol do Palmeiras começa ali de uma dividida do Tapia com o Gomes, e aí tem o contra-ataque. Esse áudio não foi, então, enviado pela Confederação ao São Paulo. Bora lance a lance, que a gente vai avaliando os três e a gente vai pausadamente também deixando isso na tela, né? Então, tem primeiro essa ação de possível expulsão. Toca o pé com o pé, depois que chuta a bola. Não, nada. Eu quero ver duas coisas. Eu quero ver esse contato de cima e depois um possível pisão, tá? Pede pra guardar, tá, Fabrício? Pra mim tem um pisão, mas sem intenção olha. aqui. Tem um pisão de expulso. Agora, novamente. Ok, a gente tá checando em cima e esse pisão, tá? Tá, o jogador tá na passada. Tá, eu quero ver o Não, pisão. velho, não. Tá, o jogador ele... Não, aqui nós não velho. temos condições de um... Agora pelo uma fechada. Pela fechada, eu quero ver o movimento do pisão. Calma. A2. Calma. Tá um jogador, ó, que ele tá desequilibrado, e vai tentar saltar, o jogador caindo não tem um local como cair, tá na frente. Tudo checado, tá? Pode seguir. Esse é o primeiro lance, né? Pisão do Gomes no Tapia. Eu acho que é algo realmente que a gente sempre comenta aqui e que tem que ser também restabelecido, né? Sem querer também dói, né? Também machuca o jogador. Então essa coisa dele não tinha onde pisar, essa disputa deixa de ser normal quando ele deixa o pé no Tapia. O lance, no mínimo, talvez expulsão um exagero, pode ser, mas no mínimo era para falta para cartão amarelo, que já mudaria bastante a postura do Gomes no jogo, que bateu o jogo inteiro. Quem viu o jogo viu um pouco da postura desse rapaz, né? Então, é já um primeiro indicativo, né, Fê, em relação a isso, e aí o Léo pode comentar também, mas já é, para mim, né, no jogo, o primeiro indicativo de uma arrogância do árbitro. Ele é irredutível em qualquer coisa que acontece no campo de jogo. Eu entendo que o árbitro, antes do VAR, tinha uma convicção muito firme, porque era ele por ele. Ele tinha que decidir na hora. Bateu o olho, viu, e aí toma a decisão. Erravam bastante, veio esse recurso do VAR. Com esse recurso do VAR, eu entendo que ele pode comunicar o que ele viu no campo. Mas o pênalti vai mostrar até melhor do que esse lance. Ele não pode ser inegociável na sua convicção, né? Eu tô alinhado com você, Léo, antes só de você completar. Tô alinhado com você quando você fala do sem querer, também machuca, né? Ok que a perna do Tapia estava onde o pé do Gomes iria aterrissar, mas foi um atropelamento, foi. E eu concordo com você quando você diz que não necessariamente para expulsão, mas para mim foi falta, para mim foi no mínimo para cartão amarelo. É um lance que, cara, e como você falou, o Gomes, ele tem data FIFA agora, ele tá com a seleção do Paraguai, ia perder o próximo jogo do Palmeiras contra o Juventude. Então, ele tirou o jogo para tomar um cartão. Ele tirou o jogo para tomar cartão amarelo, para bater, ele bateu no Tapia o jogo inteiro, ele já bate bastante, é um cara que tem essa postura, mas bateu ainda mais durante todo o jogo. Então, cara, foi, como você falou, uma postura arrogante da arbitragem, eu achei, de não querer escutar. A gente vê muitas vezes os jogadores do São Paulo reclamando e ele rebate com... É por isso que é difícil apitar no futebol brasileiro e tudo mais. Foi uma postura arrogante, acho que durante os 90 minutos. E aí, no final, culminou com isso. Culminou com alguns erros de arbitragem, né, Gabi? E se você interpreta esse lance do início dele, já era para um possível cartão amarelo, melhor dizendo, na ação do Gomes, né? De atropelamento, dele chegar todo atabalhoado, já tirando o espaço do Tapia. E assim, cara, eu não consigo ver esse pisão de forma natural, porque você pode pular no lance, você pode tirar o pé, você pode fazer de diversas formas. Eu acho que sim, o Gomes deixou o pé intencionalmente. Então, mas tudo bem, acho que estava no início do jogo, ali talvez por conta
do corpo do Tapia ter ficado ali, no mínimo um cartão amarelo, né? E mostra o despreparo, né? Que ele, antes de acabar qualquer tipo de lance, ele já vai comunicando: normal, normal, normal. Você vê que é um cara que, né, tava sem preparo, no mínimo psicológico, e aí a gente viu depois que o preparo dele tem entendimento de regra, enfim, tem muita coisa. A gente vai ver ainda os próximos lances que vai ficando pior, né, Gabi? Cara, aí pra mim, acho que esse segundo lance é o do Andreas ou é o do pênalti? Vamos ver aqui, vamos dar play. Que a gente tava terminando de ver, então, esse lance, né? E tem o contato. Rafael, 3! Esse aí, vamos embora. É o pênalti. Ataque. Limpo o ataque, não pode seguir. Vamos na bola, ataque. Pode seguir. Ataque. Pode seguir, ok. Promissor. Atenção. Pode seguir. Não, escorregou. Escorregou. Jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola. Pode ir. Escorregou. Pode seguir. Ouvimos, tá, Ramon? Vamos lá. checar agora. Tudo pela 2, tudo pela 2. Escorregou. Não, não. Pela 2. Tá. Agora antes, eu preciso. Eu, pra mim, Preciso ele entender escorrega, o o jogador movimento bate nele e cai. 16,50. Não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pode ser um. Everton. É o PG. Olha só, é uma bola saindo da área pela. Qual que é essa câmera? Essa é a câmera 1. A1. Pela câmera 1, ó. Nós temos uma bola que está saindo da área. Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. A diagonal também mostrou agora, tá? Esse lance da PG. Ele tá escorregando. Agora deixa eu ver se tá dentro do contexto, tá? Tudo é 16,50. Tudo é 16,50. Perfeito. 16,50. Você mesmo ouviu a profissão que o jogador... Pra mim foi um choque, o jogador do Palmeiras escorrega, a bola tá passando. Pra mim é um choque. O jogador escorregou. Tá, É o que ele narrou, tá, Wilbert? Eu entendo. Olha só, a gente tem essa condição aqui, é uma bola que tá saindo da área, tá totalmente acidental por esse escorregão. Preciso ouvir, tá foda. Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? E a bola já tinha passado pelo jogador. Pode sair não. Já foi checado, tá, Copiou, Rodrigo? Copiou, Ramon? E é um olha lance. Aqui, olha o que eu vou falar pra vocês, tem que me escutar, porque senão não adianta falar. O jogador escorregou, os dois estão olhando pra bola, escorregou. Tem um choque de jogo, não é uma entrada. Acabou. E Ramon, ainda confirmo pra você que a bola não está para nenhum dos dois atletas, tá? Baixa o braço e respeita a minha decisão. Não é falta nem fora e nem dentro, não é. Pra mim não é fora nem dentro. Pode ir. Bom, vamos lá. É até difícil analisar isso aí, né? Porque é uma atrapalhada completa, assim. Eu acho que entram dois mundos nessa escolha do pênalti, né? O mundo Ramon Abate-Abel, né? Assim, pensando individualmente na questão do árbitro. Qual que é o status que o árbitro chega para esse jogo? Ele é o queridinho da CBF, ele é o cara cotado a ser o nosso brasileiro representante da arbitragem na Copa do Mundo. Esse é o status que ele chega para essa partida, né? Então, acho que é importante a gente considerar contexto. O VAR, ele tem uma postura de submissão durante todo o jogo com o árbitro de campo, né? Eu entendo que existe uma hierarquia, mas a minha impressão, ouvindo esse áudio, é que ninguém quis peitar o queridinho da CBF, porque ele estava com uma convicção muito clara. E aí eu falo o queridinho da CBF, o árbitro, né? Pode ser até que outras pessoas interpretem pro lado do time, né? Que pode ser também. Mas o árbitro, né? Então, o árbitro é o queridinho da CBF. Fato. Então, houve, né, uma falta de pulso, de repente, de alguém no VAR falar: pessoal, vamos lá. Esse lance aí é pênalti. Cara, qualquer pessoa que olha esse lance enxerga o pênalti. O Serdan da Mancha Verde vai ver esse lance e vai achar que é pênalti, né? O cara mais assim fanático pelo Palmeiras, ele vai olhar e vai achar que foi pênalti. Quando os dois eles concordam em duas loucuras que a imagem não mostra, é muito esquisito quando eles concordam com isso, porque eles concordam primeiro que a bola estava saindo da área, o que não é uma verdade. Eu vou até dar play de novo aqui, né? Tirando o áudio, mas assim, não estava saindo da área essa bola. Olha onde ela parou. Isso é saindo da área? A impressão que dá quando você ouve áudio é que ela foi quase na lateral, né? Tava na ponta da área. Não tava, tinha... Esse frame nem pega a área.
o fim da área, a última linha. Então, tem um erro, e tem um erro quando os dois concordam, né, de forma mútua, conjunta, de que já que foi um escorregão e foi sem querer, não é nada. Isso não está na regra. A regra é muito clara. Então, assim, falta de entendimento da regra e uma convicção exagerada do árbitro Ramon Abate-Abel, de assim, nariz empinado. Ele apitou o jogo de nariz empinado. Dá para ver isso pela postura dele e a forma que ele fala com o VAR. O lance nem acabou, né, do Tapia, na queda, nem acabou. Ele fala, nada. Espera o VAR. E acho que quando tem uma dúvida em relação a essa postura, ele tem que olhar, pelo menos. É algo, assim, bizarro e acho que só escancara para mim mundos. Um árbitro de campo fraco, e se esse é o melhor da CBF, estamos bem na merda, né? Porque ele não sabe interpretar a regra básica do jogo. E o VAR, que é submisso ao cara, né? O VAR, quando a gente pensa na era do futebol pré-VAR, eu sou jovem, mas assim, ainda peguei essa era futebol sem VAR. Tinha erro pra caramba, é verdade e tal. E o árbitro de campo, ele era convicto na sua escolha e tinha erros parecidos, mas o debate em torno do VAR era lances de pênalti absurdo, mão na área, bola que parece que entrou e que ele tira o gol e tudo mais. Esses lances você tem que ter um auxílio, porque a olho nu você não consegue decifrar o que aconteceu. Em campo é difícil, e ainda que não seja difícil, os caras erravam. Então veio o VAR. O VAR no Brasil hoje ele serve para duas coisas: picotar o jogo para qualquer coisa e para ficar traçando linha milimétrica, porque a ponta da unha do jogador estava à frente, então a gente vai anular o gol e tal. Então, assim, serve ter o VAR no Brasil? Faz sentido ter o VAR no Brasil? Porque os erros escandalosos, eles continuam acontecendo. E, cara, não é só com o São Paulo que isso acontece, né? Com vários clubes. Mas, assim, continuam acontecendo. Então, acho que tá na hora da gente questionar a lógica do uso do VAR. É melhor não ter VAR, então. Que aí o cara errava, show de bola, e aí falava, então eu não tenho vídeo. Porque o cara erra com vídeo, assim, errar a olho nu, né, quando você tá no campo, esse lance ele tava muito bem posicionado. Ele tava na cara do lance. Ele tinha que ter marcado. Já que ele errou, foi pro VAR. Quando você erra a olho nu, você ainda fala, porra, tem ainda uma justificativa, né? Não era um lance fácil, em campo é difícil. Com o VAR, vai levantar suspeita. Fato. Porque você tem um vídeo na sua cara, você tem 20 câmeras, você olha, você enxerga algo óbvio, você decide não chamar, ou você concorda com o árbitro de campo, é igual, e isso o Mauro César Pereira, né, também que é outro comentarista, que eu gosto bastante do trabalho, ele fala bastante. É igual a central do apito, que é algo que era, né, estabelecida pela detentora dos direitos. Um quadro formado por ex-árbitros. Ao chamar no VAR, ao chamar uma decisão polêmica, todos os caras concordavam com a decisão de campo. Então não precisa ter central do apito, porque então vai ser algo de proteção entre a classe da arbitragem. Os ex-árbitros falando que tá tudo certo. Então é o tipo de coisa, esse lance é escandaloso e assim me faz questionar muito o uso do VAR no Brasil. Serve para quê? É para tirar um gol que o cara tá 1 milímetro do pé à frente, que aí para o jogo por 20 minutos, faz uma linha imaginária, gera polêmica, então não precisa de VAR. Ponto, não precisa de VAR. É assim, mais fácil. Porque seguem errando coisas tão bizarras assim, que assim, me faz questionar o uso da ferramenta no Brasil. Porque, cara, assim, claro que lá fora não é algo que é a prova de erros, mas erra muito menos, né, do que erram no Brasil. É um negócio surreal. Esse lance, cara, vira piada internacional. Assim, você olha esse lance, cara, de qualquer ângulo. Eles deram uns ângulos horrorosos também. Esse lance de qualquer ângulo, você chega na mesma, assim, convicção, pênalti. E os caras não têm essa convicção com 20 câmeras na cara. É surreal, assim. Esse lance, para mim, é o maior escândalo da era VAR, e a gente já teve muitos aí nessa era VAR no Brasil. E eu espero, assim, firmemente que esse árbitro de campo, né, passe por uma, assim, punição pesada, severa, porque ele é muito arrogante apitando. E isso você vê não só nesse diálogo, tem o próximo vídeo também, que é bizarro, né? Tem uma arrogância bizarra dele. E eu acho também que tem que haver uma campanha para que esse cara não possa estar na Copa do Mundo. Ele não pode representar o Brasil na Copa do Mundo. Olha o que o cara faz no jogo de Campeonato Brasileiro. Olha o tanto de atrapalhada que ele faz. A gente tá falando aqui de 4 lances mais um que não disponibilizaram. 4 polêmicas em um mesmo jogo. É coisa de cara que não tem convicção. E fora ainda
as duas que estão chorando pelo lado do Palmeiras, né? Estão falando ali do lance do Bobadilla, que também é uma bizarrice, né? Achar que era para cartão amarelo o segundo, mas show, e de um lance ali do Tapia desculpa, Alan Franco com o Flaco Lopes, né? Então, a gente está falando aí de pelo menos 6 erros capitais dele no jogo, 7. É bizarro, não tem como você justificar. E, de novo, eu não entro em teoria de conspiração e sei que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala aqui. Mas é impossível, e aí eu me coloco no lugar de quem está em casa vendo. É impossível quem está em casa vendo ver esse lance. Eu tenho até um exemplo aqui em casa. Minha mãe não vê futebol. Ela falou, nossa, isso foi pênalti. Não deram pênalti? Eu falei, não deram pênalti. Então, assim, é impossível quem está em casa assistindo o jogo, quem está vendo depois ali a crônica esportiva, olhar para esse lance, olhar para esse áudio do VAR, escutar tudo que foi falado, ver os ângulos mais diversos e falar, normal, erraram. É muito difícil. É difícil passar isso de forma calma para o torcedor. Porque você começa a criar teorias, né? Porque não tem explicação lógica, não deveria ter explicação lógica para um erro desse tamanho, Léo. Impossível, cara. Impossível a gente pensar em algo plausível para eu até fiz um exercício de olhar o lance para ver se eu via algo que o Abate Abel viu, né? Mas muito pelo contrário, a impressão, pelo menos, que me dá é que ele simplesmente inventou uma regra, né? E eu peguei a regra 12 e 13 do futebol, que fala sobre tiro livre direto, e ela tá muito simples, ó. Um tiro livre direto é marcado se um jogador cometer qualquer uma das seguintes infrações contra o adversário, de uma maneira considerada pelo árbitro: descuidado, imprudente ou com uso de força excessivo. O primeiro item é escorregos. Se o cara escorregou, se for descuidado ou imprudente, já é pênalti. Dentro da área é pênalti. Então, assim, eu não precisei fazer um curso, eu não precisei ficar tantas horas dentro de uma sala de aula e ir para um curso especializado para saber disso. Isso é o beabá. Isso, primeira coisa, acho que isso escancara como que é a qualidade da arbitragem no futebol brasileiro. E eu vou fazer um paralelo aqui. Quando eu estava trabalhando com futebol dentro de clube, a gente foi jogar contra o Novo Horizontino e teve um árbitro lá, que acho que não convém falar o nome, mas ele não deu um pênalti a favor do time que eu estava trabalhando. O jogador adversário deitou, literalmente ele deitou de 4, ele caiu, né, na grande área, a bola bateu 1, 2, 3 vezes no braço dele, ele dominou com a coxa e saiu jogando. O cara não deu pênalti, o VAR não chamou. E a gente descobriu depois que esse cara estava apitando Copa Bu, que é uma Copa de categoria de base que nem clube grande participa. Então, estou falando de Campeonato Paulista Série A. Então, a gente vê o Ramon Abate Abel sendo o queridinho da CBF, cotado para uma Copa do Mundo, e o cara não sabe o que é um tiro livre direto dentro da área. Eu continuo trabalhando com a hipótese de ser realmente ruindade, entre aspas, do árbitro, porque se a gente pensar outras coisas, a gente acaba viajando, e eu concordo com você, longe de mim falar sobre teoria da conspiração, mas, cara, o cara simplesmente inventou uma regra, até falei isso no nosso grupo, para mim, deveria ser erro de direito e essa partida deveria ser impugnada. Eu não quero a vitória que dê os 3 pontos para os dois clubes, que dê 1 ponto, que não dê nenhum ponto para os dois clubes, mas assim, não dá para aceitar. E a gente vai ver nos lances subsequentes, principalmente no lance na sequência, que é o pisão, que é mais bizarro ainda. Mas o pênalti, assim, vou até mais do mesmo. É inadmissível a gente aceitar. O lance rodou o mundo. Teve o Andreas Pereira dando entrevista depois que foi repercutida no Jornal Nacional. Gente no Senado, agora o STJD também já convocou os 2 árbitros para, né, prestar esclarecimentos ali. Talvez podem ser até punidos. Então, assim, cara, não basta. Para mim, uma suspensão não basta. Para mim, esses caras deveriam ficar ou muitos anos na geladeira ou não apitar mais. E aí mostra também que não é só o Ramon Abate Abel, não é só o Wilbert, é a instituição CBF. Você tem 15 árbitros, Gabriel, para apitar o campeonato inteiro. O mínimo eram 20, porque são 10 rodadas, são 10 jogos por rodada. Você tem que ter o titular e o reserva, se algo acontecer. Você tem 15. Desses 15, como é que era feita a lista antes com o Edinaldo? A gente sabe que existia algumas mudanças, né? Tinha as federações, você tem que agradar todas as federações, tem que ter árbitro de todas as federações, e para mim tem que acabar isso. Então é muito simples. Coloca um único curso, esse curso vai ser ministrado em todas as capitais federais do Brasil,
é concurso público, faz o concurso lá, os melhores vão apitar a Série A, você vai ter ali, você pode fazer parceria com faculdade, você pode, cara, um milhão de coisas você pode fazer, e é profissional, o cara é um árbitro profissional, ele ganha salário, ele vai ser cobrado para isso, se paga um bom salário pro cara e você vai cobrar, fez cagada, tchau, não vai apitar mais, então, tem uma fila querendo outro. E só para passar pro Felipão também, para não estender muito, eu fiquei muito incomodado com alguns discursos fazendo os árbitros de coitados. Eu acho que eles são seres humanos. A gente está falando do Ramon Abate-Abel no quesito profissional. Não tô falando dele como pessoa, não conheço, não sei se ele é legal, se não é, mas não dá para a gente falar que são coitados. Apesar de ter muita coisa errada, apesar da qualidade ser ruim porque eles não são profissionais, porque você não paga um salário e eles têm outras profissões, um cachê de um jogo da Série A é de 6 a 7 mil reais. Tá? Um jogo que ele faça por mês, ele ganha um salário acima de muitas pessoas que têm família, com filho, com um monte de despesa para cuidar, porque essa é a realidade do Brasil. Se o cara apita 3, a gente sabe que não é um mau salário, né? Então também não dá para ficar uma bolha de eu não vou cobrar o árbitro porque ele é um coitado, que não é profissional e que ganha só 6 mil reais. Gente, por favor, né? Que discurso mequetrefe, mas é isso, Felipão. Só para completar também, para a gente não se estender muito nesse assunto. Gabi, eu acho que tem muitas camadas esse erro. Primeiro, acho que o primeiro de tudo, quando sai a escala da arbitragem. Até onde eu me conheço, até onde lembro, em Libertadores, árbitro brasileiro não pode apitar jogo de time brasileiro. Copa do Mundo, árbitro brasileiro, árbitro da sua nacionalidade, não apita jogo da sua nacionalidade. E aí, no comando do VAR, o Wilbert Estevão da Silva é de São Paulo. Eu já acho errado aí. Beleza, o cara pode ser profissional. Ok que não é profissionalizado. Ele é árbitro. Mas em algum momento da carreira dele, ele teve um time do coração. Para mim, começa errado aí. Para mim, árbitro da sua cidade, da cidade, não pode apitar jogo de times da mesma cidade. Para mim, começa errado por aí. E aí a gente tem uma série de erros crassos, para mim, na análise do Ramon Abate-Abel. O que você falou da bola saindo da área, para mim é o mais absurdo, Gabi. Quando eles falam que a bola tá saindo da área, a bola não passou da linha da pequena área ainda. Tá na linha da pequena área, tá quase na marca do pênalti. Tá literalmente no meio da área. E a análise deles é que a bola está saindo da área. Mas o jogo não tá em disputa. Beleza. O que me tira da cabeça que o Tapia poderia chegar na bola? Nada. O Tapia poderia chegar na bola. Então, é uma série de erros, e você foi muito bem quando você falou do futebol fora da era VAR, que é o seguinte, gente, eu não me lembro, desde que o VAR foi implementado, de um lance tão claro na cara da arbitragem, com 28 telas para eles, eu não lembro de um lance tão claro que não foi marcado. Esse, para mim, de verdade, eu não me lembro nos últimos... O VAR foi implementado em 2018, né, nos últimos 7 anos, um lance tão absurdo assim. E isso é ruim para o futebol brasileiro, é ruim para o produto, é ruim para todo mundo. Todo mundo acaba se ferrando com isso, acaba perdendo com isso. E você foi bem quando você fala do VAR, que é o seguinte, o VAR no Brasil, ele tem uma utilização horrorosa. Em muitos momentos, ele é chamado quando não precisa, porque o VAR foi implementado para entrar em lances capitais de erro claro de arbitragem. Em muitos momentos a gente vê o juiz de campo usando o VAR de muleta, que para ele na hora do campo não é nada, o erro não foi claro e ele volta atrás, ou ele marca a falta. E em lances como esse, como você falou, do queridinho da CBF, parece que ele não quer ouvir. Ele fala, parece que ele tá com o peitão aberto aqui, as azonas, falando, não, eu sou o Ramon Abate-Abel, vou apitar a Copa. Por que eu vou ouvir os caras da cabine? Porque a minha opinião é a que vale. E os caras do VAR, murchos. Quantas vezes a gente já não ouviu um VAR, uma cabine de VAR, todo mundo gritando com o árbitro, gritando com ele? Essa cabine de VAR tá assim, ó. Ramon, a gente tá de acordo com a sua análise. Pô, gente, parece que os caras se ficaram com medo do Ramon, parece que ficaram contidos com a análise do Ramon. E outra, vamos ser bem sinceros, cara, vamos lá. Por que o Ramon ele precisa ficar narrando todas as decisões dele? Ele parece um narrador apitando. Para mim, na minha cabeça, isso interfere
na sua concentração. Você fica gritando. Não, foi, segue, não encostou. E aí eles, concordo com a sua análise. Gente, é muito erro. E não adianta de nada, tá? A geladeira que vão dar para ele. Não adianta de nada. Por quê? Daqui 1 mês ele vai voltar a apitar. Daqui 2 semanas ele vai voltar a apitar. Jogo grande, tá? Porque é um cara que tem respeito, tem respaldo dentro da CBF. Eu sou muito a favor da profissionalização, muito a favor de treinar árbitro, mas nada me tira da cabeça. A única forma que vão fazer eles se coçarem vai ser quando a CBF começar a internacionalizar a arbitragem. Que aí vão ver um gringo vindo aqui no Brasil e roubando espaço deles, e aí eles vão começar a se coçar. Falar, caralho, a gente precisa se coçar, a gente precisa ir bem, senão a gente vai perder espaço, a gente vai perder nosso emprego. Assim eu acho que eles começam a se encoçar, Gabi.